1h25, boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. É um prazer ter vocês aqui, vocês já podem, lá, tá ligeiro ali, apertou o biloto, já mostra para vocês as formas como vocês podem participar e podem acompanhar o programa Gazeta Entrevista, né? Tem ali todas as plataformas, né, digitais que você acompanha o Gazeta Entrevista, e tem ali também o número do WhatsApp. Você faz a sua pergunta, por gentileza, você se identifique. É importante que a sua dúvida traga a sua digital, o seu nome e também nome do seu bairro ou da sua cidade, tá bom? É importante isso, eu preciso. Não é fácil, você há de convir comigo que de segunda a sexta falar aqui sobre os temas mais diversos, não há, por mais que a cabeça seja grande, não é fácil não, muito assunto. Então eu preciso de você, você me ajuda a fazer as perguntas para os entrevistados, tá bom? Só respeitando aquele nosso princípio básico de que a sua crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofender ninguém, tá bom? Respeitado esse princípio, pode abarcar, pode falar o que você quiser. Tenho certeza que vai ter interesse público. Posso pedir para apertar o biloto? Rapidamente. Hoje foi um dia especial, está sendo um dia especial para quem lida com a rotina política, né? Hoje inicia o ano legislativo, tanto nos estados quanto lá em Brasília. E eu vou aqui rapidamente, antes de chamar o nosso entrevistado, eu queria só lembrar uma situação para que nós possamos perceber a sagacidade do governador Gladson Cameli. Ele calcula bem. Ele está muito bem orientado ali por alguns assessores políticos. Eu digo isso lembrando a decisão de convidar Michele Mello para ser a líder do governo na Assembleia Legislativa, não é? É uma escolha, é uma situação inédita, nunca houve uma mulher na liderança do governo e não foi à toa. Mas essa condição de ser mulher, eu desconfio, porque não participo das decisões, né? Então, eu desconfio que, na verdade, é uma decisão pragmática para, digamos, neutralizar uma figura que, para além de pertencer à base de apoio do governo, vai ser a liderança. Então, a partir de agora, Michele Mello, digamos, que está, até do ponto de vista ético, impossibilitada de não atender integralmente à agenda do governo. Ao contrário, é ela que vai fazer a defesa da agenda do governo no parlamento. Então, é uma decisão muito acertada, né? Do ponto de vista do pragmatismo político. O que fica aqui, para quem está fora da bolha, fica aqui o desejo de que o governador Gladson Cameli, se ele pudesse aplicar pelo menos 20%, 25% desse pragmatismo, desse cálculo que ele traz para a política, se ele pudesse colocar isso para eficácia na gestão pública, teríamos um outro cenário, talvez, não é? Vamos teimando por aqui. Hoje eu estou com o óculos que eu pego carão, né? Mas é o jeito. Hoje nós vamos conversar nos 2 primeiros blocos com o diretor de Assistência Social da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Rio Branco, Jefferson Barroso. Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, Fazia tempo e tá. A última conversa foi na época, nós estávamos ainda em período de pandemia, as entrevistas estavam ainda à distância, tudo muito digitalizado. Mas é uma satisfação vir aqui, em especial para poder fazer esclarecimento de alguma política pública. Que bom. Como é que está a situação
A Marfisa Galvão ainda é sua chefe? Como é que é? Politizando os fatos, ela sim é minha chefe, ela me lidera, ela ainda permanece nomeada secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e também é vice-prefeita de Rio Branco. Então ela permanece minha chefe. Há movimentações, há um cenário hoje posto pelos jornais, mas está tudo sendo bem cuidado. Está um climão? A Marfisa é uma pessoa posicionada e eu tenho dela um orgulho imenso por isso e acho que ela tem total liberdade para falar suas inquietações e quando as inquietações podem ajudar a melhorar o processo político e institucional, eu acho que toda liberdade é bem-vinda, então respeito muito as posições da vice-prefeita de Rio Branco e minha secretária a qual eu trabalho. Você, além de se comunicar bem, você é uma pessoa que tem uma percepção a respeito do cenário político. Queria saber o seguinte, você fala que a Marfisa é uma pessoa que se posiciona. A lógica e a justificativa, como diz o Matuto, a justeza naquilo que ela fala? 100%. Ela quer o melhor para Rio Branco, né? Eu não olhei os jornais quando estava vindo, do ponto de vista da gente tratar hoje da pauta da política de atenção à população de rua, mas falo isso com muita tranquilidade, por acreditar que o interesse que a Marfisa defende é sempre o interesse do público, do coletivo, da gestão, do servidor, dos colaboradores, e essa é a inquietação dela, e estar tudo bem na condição de, enquanto vice-prefeita de Rio Branco, demonstrar inquietações que possam levar a gestão pública ao melhor resultado. Você tem formação em Direito, me perdoe? Tenho formação em Direito, em que pese a minha área de atuação é o desenvolvimento, mas a minha base está na assistência social. E acho que para esse papel, Itaã, desse momento da assistência, eu sou um bom ser humano na assistência. Eu tenho me envolvido muito diretamente na gestão Bocalhon, Marfisa, na assistência social, com o olhar de que o que o prefeito Bocalhon acredita como dignidade, é a pessoa morando na cidade e a gente tem que tratar desse ponto de vista, que é o acolhimento. Para encerrar esse assunto Marfisa, eu quero só realmente tirar uma dúvida, sem fazer nenhum tipo de provocação. Ela pode se exonerar? Na condição de vice-prefeita, ela foi eleita numa chapa. Sim. Do ponto de vista técnico, isso é possível? Não, ela segue vice-prefeita de Rio Branco. Marfisa acumula a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, então ela tem o papel de ordenadora de despesa enquanto secretária e é vice-prefeita de Rio Branco. Né? O posicionamento dela foi enquanto as insatisfações enquanto secretária e foi no cargo de secretária, né, de Assistência Social e Direitos Humanos, a qual ela desenvolve a sua atuação, o seu ofício, a sua forma de poder trabalhar. Não foi fácil, então, porque ela dizer que está sendo pressionada para sair é uma afirmação eu forte, li né? muito pouco do que está no jornal e na imprensa hoje. Mas a ideia é um pouco essa. Eu tenho da cultura, Itaã, eu respeito imensamente o nosso prefeito de Rio Branco, Tião Bocalhon, enquanto gestor da cidade, inclusive, que me colocou a cuidar dessa função. Mas eu sou fruto de uma educação feminista, influenciado pela mãe, pelas tias. Então é muito natural também que eu acredite que a liberdade da vice-prefeita de Rio Branco e a liberdade da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos em falar tudo aquilo que a angustia tem que ser preservada, seja para a melhora da gestão pública ou da gestão. Perfeito. Vamos lá. Então vamos conversar agora mais diretamente do assunto assistência social e assistência especificamente para a população em situação de rua. Maravilha. Primeiro, eu queria saber o tamanho do bicho, queria saber o tamanho do problema. O número que está sendo divulgado pela Prefeitura de Rio Branco, o número é 392. Certo. Queria saber se esse número procede, porque eu tive uma informação hoje pela manhã de que o Ministério Público aponta um outro cenário em âmbito estadual. Aí o número é 800. Correto. 800 pessoas. Mas aí eu fico na dúvida. Poxa, será que o interior contribui com metade disso e desse tamanho? Eu fiquei um pouco assustado. Que números que você tem? Itaã, hoje, dados atualizados dessa semana, 415. Por que eu vou te dar isso te apresentar esses números como números oficiais? Porque a entrada da política de atenção à população em situação de rua é o Centro Pop. Então, vale muito a pena visitar o Centro Pop, porque o Centro Pop entra-se depois naquele debate que está no centro, mas não tem como se afastar o Centro Pop. Faz difícil? Faz sentido. Foi lá. A equipe foi lá. Você pode colocar o Centro Pop num lugar em que não vá colocar tanto a situação da política de atenção à população de rua em conflito com o nosso comerciante. Isso está muito justo, porque o comerciante que está no centro também não tem o direito nem o dever de estar tendo os fios, às vezes, furtados.
mas você não pode pegar o Centro Pop e afastar muito de uma zona que pode ser considerada vermelha. Hoje, se você perguntar aonde que está a maior incidência, centro, bosque e triângulo, ali no início da cidade, não dá para afastar demais, porque é a mesma coisa que deixar o morador de rua no centro sem ter o Centro Pop. Com certeza. Ou no bosque sem ter o Centro Pop. Isso causa uma discussão que às vezes tem mais aspectos sociais do que do ponto de vista... De certa maneira, expõe o nosso preconceito também, né? E a nossa intolerância em não querer ver nessa população, né, de certa maneira, o resultado das nossas decisões, inclusive. O SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social, é o número da Prefeitura de Rio Branco totalmente à disposição. Então, as ligações acontecem em maior frequência pela primeira hora da manhã e pelo horário do almoço. Dificilmente eu vou receber alguma ligação perguntando que uma criança ou um adolescente está em situação de rua à noite. E isso não reduz. À noite, o nosso serviço de abordagem continua nas ruas à noite. Mas o que se observa? É realmente no horário do trânsito, do sinal. É quando nós, enquanto sociedade, temos uma percepção de que a população de rua existe, está na rua. Acentua onde? Às vezes é política de atenção à pessoa em situação de rua. Às vezes é situação de mendigância por conta do aumento da pobreza e da miséria, ou então migrantes, ou aquele que não está em nenhuma das políticas, não é migrante, não mora na rua, mas vai realmente para a rua para poder pedir, retorna para sua casa. São infinitos cenários. Agora, desses 415 que eu estou lhe falando que moram em Rio Branco, a Prefeitura Municipal de Rio Branco, através do Centro Pop, conhece o estudo de caso de cada um, porque eles são usuários do Centro Pop. Tem algumas situações, isso que você está falando é algo que nos responsabiliza enquanto comunidade, enquanto sociedade, né? Isso é importante. Você está falando isso lembrando aquela polêmica que houve em relação à mudança do endereço do Chico Pop, né? Que foi ali para aquela região ali aqui inclusive, próximo à TV, inclusive aqui. E houve um incômodo da comunidade, não querer o Chico Pop aqui, como? Não é? Mas é o que você está falando, não tem sentido você colocar um Centro Pop, vamos colocar um Centro Pop lá na Cidade do Povo. Você afasta o problema da comunidade, mas você, na verdade, resolve, você cria mais problemas. Né? Cria mais problemas. Seria muito irresponsável da gestão pública fazer do jeito errado, fazer fora da normativa. A atenção à política, à população em situação de rua. Então, distanciá-los demais, agora nós tivemos muito zelo para fazer as coisas. Quando nós temos que fazer a mudança de um determinado equipamento, como foi o Centro Pop, a proposta permanece por conta que aquele prédio, ele é um prédio do TJ, cedido à Prefeitura em uma situação de estruturação física que a gente vai ter que mudar. Então, mais cedo ou mais tarde vai ter que mudar, porque com as avaliações do prédio ele não comporta mais. Então isso vai ter que acontecer. Quando levantou-se essa polêmica, era justamente a polêmica de tirar o Centro Pop do centro, que é uma decisão, Itan, que como tudo na sociedade tem que ser construída. Porque a Prefeitura tem que alugar o imóvel, tem que atender as tipificações, tem que fazer sentido. Nós entendemos, aquela rua especificamente tem uma outra política, que é a atenção à pessoa idosa, muito acentuada, tem muitos idosos, moradores de muito tempo isso que moram lá. Isso poderia criar um conflito. Isso poderia. A sensibilização da gestão foi por conta que tinha uma outra política muito acentuada, que era a política de atenção à pessoa idosa. Então, muitos moradores idosos não só convivendo na rua, mas no entorno do Centro Pop. E ali tem uma situação também pontual de um estudo de caso que nós olhamos junto com o MP e Prefeitura. Aconteceu um fato anos atrás que acarretaria nessas pessoas até uma lembrança muito triste para a comunidade. Vamos estudar um outro lugar. Correto, parabéns pela ponderação. Bom, uma outra coisa que eu lembro aqui, eu vou lembrar 3 episódios relativamente recentes. Primeiro, aquele caso daquela jovem que pariu na calçada da maternidade. Lembra-se disso? População de rua, aquela situação. Aquele jovem também, que morreu com camarada bateu com a perna manca na cabeça dele, ali perto, nas imediações do cemitério São João Batista, não é? E teve agora mais recente, acho que é uma moça trans, uma mulher trans, ou é um rapaz trans, que levou uma terçadada no olho, não é?
Como é que perspectiva que nós temos a respeito disso? Você, na condição de gestor da secretaria, você tem esperança de que isso melhore, de que essa situação melhore? Porque está cada vez mais, as cenas estão cada vez mais agressivas e excludentes também. Então, nós começamos a tratar a segurança pública, educação e saúde já com um bom tempo como sendo um problema de todos. E a assistência social... Aquilo ali é o número da abordagem social. O número da abordagem social. Esse número serve para ligar para fazer o quê? Esse número da abordagem social, você liga para a abordagem social e a nossa equipe identifica onde você encontrou o morador de rua, o usuário, ou alguma situação que você até não consiga identificar, sendo morador de rua, migrantes ou uma outra situação. E a abordagem social vai com o assistente social e com o psicólogo fazer uma abordagem justamente para direcionar ao equipamento que considere. Para onde levar. Então, assim, pode ser uma criança e ter que chamar o conselho tutelar, envolver mais atores, assim como pode ser um migrante e ir para o abrigo. Perdão, você falava a respeito das perspectivas. Falava a respeito da perspectiva. No Brasil, nós temos garantido o recurso da educação, o recurso da saúde, um fomento alto para os recursos por parte da segurança. E como que se faz assistência social nesse Brasil? Se eu atendo você como usuário e o repasse é feito ao município por conta de estar atendendo o usuário. Então, a lógica da assistência social não é da reserva. Não é da reserva de recursos para fazer investimento. A lógica da assistência social no nosso Brasil é de atender o usuário para poder pagar o próprio serviço do usuário. E aí, como que você fala em investimentos em relação a isso? O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele coloca o Estado numa situação de garantidor, mas ele responsabiliza o município. As prefeituras, né? As prefeituras. Então, atuação de CRAS, CREAS, os equipamentos de atenção à população de rua, as casas de acolhimento para crianças e adolescentes. Agora, especificamente sobre essa política de atenção à população em situação de rua, tá? É interinstitucional. Quase que todos os casos são casos que nós sabemos por estudo de caso enquanto assistência que envolvem a saúde. Como o SUS está encarando o processo de desintoxicar uma pessoa, sendo usuária ao SUS também. Eu vou te citar um exemplo, que Evanildo Barata, vulgo pai me dá R$1. Pai me dá R$1. Figura caricaturada em Rio Branco. Eu tenho amigos e pessoas... Aqui a gente sempre chama pelo nome, Evanildo Barata. Evanildo Barata, sabe? Quantas pessoas que são amigos nossos ou conhecidos que têm até foto com Evanildo? E como que a articulação dos atores do sistema de garantias de direito está se movimentando? Nós temos uma procuradora, uma promotora, doutora Patrícia de Paula, que foi a um posicionamento junto com os nossos assistentes sociais e o Ministério Público se posicionou. Há sobre o Evanildo uma condenação para ajudá-lo que coloca ele sobre uma medida compulsória. Qual é o fluxo disso? Medida compulsória, só transformando em português, é pegar o cabra na marra e levar. E vamos cuidar dele, porque ele tem uma série de garantias, né, para poder salvar o Evanildo, porque senão vai acontecer com ele uma situação de tortura. Vamos olhar para ele enquanto sociedade, enquanto a gente tiver tristeza de que ele foi torturado, igual casos anteriores que nós tivemos com Bal. Então, o que fazer por ele? Né? O Evanildo, numa condenação, a juíza fez a condenação ao município, ao Estado, aos atores e responsabilidades. O Centro Pop é responsável, na decisão judicial, de buscar o Evanildo na rua e levá-lo ao pronto-socorro, que é a unidade que na sentença diz que tem que cuidar dele para o processo de drogadição, de desintoxicação. Fogo, né? Depois do pronto-socorro, o Evanildo teria que ir para o OSMAC, e depois do OSMAC para uma comunidade terapêutica. É isso que está na decisão. O Evanildo já evadiu-se do pronto-socorro 22 vezes no relatório de hoje. Mas enquanto município, nós estamos cuidando para que Evanildo Barata chegue ao PS. Nós encontramos ele na rua às vezes mais saudável do que saiu, porque ele ganha um pouco de peso, mas nós não temos clareza do fluxo de desintoxicação que ele está tendo dentro do PS. Olha, tem aqui uma pergunta. Pergunte para o entrevistado se ele ainda pretende ser candidato a algum cargo político. É um jovem muito promissor. Outra pergunta é o que fazer para que em Rio Branco não se crie uma Cracolândia como em São Paulo. Vamos lembrar ali naquela região ali do Dom Giocondo, vulgo Papoco, em frente ao São José, por ali. Aquilo ali está se transformando nisso aqui que o professor Farias pergunta para você, mas eu quero que você responda ao Farias após o intervalo. Tá bom? Então. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.